Eu passei a minha vida toda procrastinando. E quando eu falo toda, não é só força de expressão, não. É toda mesmo, sabe? E se você já sentiu esse aperto no peito, essa vergonha de você mesmo por estar estagnado enquanto todo mundo ao seu redor está vencendo, você precisa assistir esse vídeo até o final. Olha, hoje eu preciso te contar uma coisa aqui bem sincera, tá? É algo que vem do fundo do meu coração e algo que eu demorei muito tempo para ter coragem de admitir isso em voz alta. Eu coloquei até uma roupa aqui mais bonitinha. Olha aí esse conjunto, vê se ficou legal, se combinou. Gostou? Me diz aí. E se você se identificar com isso que eu vou falar aqui, se der um estralo aí no seu coração, comenta aqui embaixo, por favor. Eu quero muito saber se eu não estou sozinha nessa caminhada. Porque tem vezes que a gente se sente tipo um peixe fora d'água, sabe? Eu sou a Amanda, eu tenho 30 anos, na verdade quase 31, né? Porque eu já faço aniversário em abril agora desse ano. Eu também sou mãe de uma menina linda de 2 anos, que é o sol da minha vida, e sou casada com um companheiro maravilhoso. Aí você me vê aqui e deve pensar, nossa, mas ela é toda organizada, deve ser tipo aquela mãe de comercial de margarina, que tem a família perfeita, que acorda linda com os cabelos bonitos e dá conta de tudo e consegue ter a vida perfeita. Gente, não. Deixa eu quebrar logo essa imagem aqui, viu? Porque muitas vezes a minha vida nos bastidores parece um caos silencioso, onde eu tentava esconder isso de todo mundo, inclusive de mim mesma. Eu passei a minha vida toda procrastinando. E quando eu falo toda, não é só força de expressão, não. É toda mesmo, sabe? E isso é desde criança. Sabe aquela criança que tinha um trabalho de ciências para entregar na segunda-feira, mas só ia pedir a cartolina para a mãe lá no domingo de noite, chorando aos prantos no desespero? Pois é, essa daí. Aquela adolescente que prometia que ia estudar tudo, todos os conteúdos diariamente, para quando chegar no dia da prova só precisar revisar. Aí no dia da prova, um dia antes, fazia o quê? Passava a madrugada toda tomando café para poder ficar acordada e conseguir estudar tudo. Essa era eu. E sabe aquela adulta que faz muitos planos maravilhosos no papel e jura de pé junto que não, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou cumprir todos esses planos. Mas na hora de sentar a bunda no sofá e executar aquelas metas e aqueles planos, vai lá e abre um vídeo de receita no Instagram. E adivinha? Essa sou eu de novo. Agora sabe o que é pior do que essa sensação terrível de tempo perdido? É a frustração acumulada. É uma sensação terrível e corrosiva de você saber o que é para fazer, de você saber como fazer, de você ter ideias maravilhosas, você até começar com todo o gás, mas você nunca terminar nada. Como se eu vivesse em um modo de espera, sabe? Como se vivesse esperando um sinal da vida, uma coragem que nunca vem. Como se tivesse um monte de projetos ali engavetado no fundo da sua mente, com várias versões de você mesma. A empreendedora, a fitness, a youtuber, a digital influencer, sabe? Várias versões maravilhosas que você cria de você mesma, mas que na verdade não passam de fantasmas ali te assombrando de como você poderia ter sido. E se você já sentiu esse aperto no peito, essa vergonha de você mesmo por estar estagnado enquanto todo mundo ao seu redor está vencendo, você precisa assistir esse vídeo até o final. Mas você precisa mesmo, com atenção. Porque hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar aqui como foi que eu descobri um mecanismo bizarro que estava me sabotando todos esses anos. Desde a minha infância lá até os meus 30 anos. E mais importante do que você entender o problema, eu vou te mostrar o passo a passo que eu fiz para mudar essa situação de verdade. Sem promessas falsas. Ah, e se você é nova por aqui, caiu de paraquedas nesse meu desabafo, já se inscreve no canal. Porque aqui nesse canal eu compartilho essa jornada nua e crua sobre o meu crescimento pessoal. Nada de fórmula mágica, nada de coach, nada de guru que vive uma vida de mentiras. É só uma mãe de 30 anos que vive tentando não surtar entre uma fralda, um projeto, a rotina do dia a dia, de mãe, de casada, tentando fazer melhor 1% que seja a cada dia. E se você gosta desse conteúdo mais humano, mais real mesmo, sabe? Você vai adorar fazer parte dessa comunidade. Então vamos lá, sem filtros. Eu preciso te contar uma coisa que acontece comigo, que normalmente eu não conto para as pessoas, mas eu
amo ir em papelaria, amo comprar aqueles post-its, aqueles planners lindos, aqueles cadernos bem arrumados. E isso pra mim passa uma ideia de organização, sabe? Perfeita, de você ter tudo no caderninho, tudo bem bonitinho. Minhas amigas, elas me deram um planner. Um planner lindo, lindo. Pensa num planner lindo, personalizado com o meu nome, a coisa mais bonita da minha vida. Isso tem, eu acho que, uns 3 anos. Se eu te disser que não tem nem metade desse planner preenchido, você acredita? Pois é, acredite. Isso me dá vergonha. Na verdade, não é porque eu não gostei do planner. É porque simplesmente toda vez que eu começava a escrever, eu começava muito bem animada, inclusive. Eu escrevia várias metas, vários planos. Quando eu paro pra pensar assim, eu me sinto bem organizada. Eu consigo organizar a minha mente ali, escrevendo todas as ideias, colocando tudo no papel. E aparentemente é um plano lindo, maravilhoso, perfeito da vida. A pessoa mais organizada. A organização em pessoa, prazer. Essa não sou eu. Porque na verdade não adianta nada, né? Você ter tudo ali organizado, mas você não executar. De que adianta aquele caderno bonito, aquele planner colorido, cheio de coisas caras, bonitas, se não sai dali, se continua no papel? Então é nesse estado que eu estava me vendo. Inclusive, essas metas, esses planos acontecem muito no final ou começo do ano, né? Que vai ter a virada de ciclo e a gente começa a ficar mais reflexiva sobre a vida, sobre o próximo ano e começa a escrever metas e sonhos, desejos para o ano que está chegando. O planejamento para mim, ele me dava uma sensação de que eu estou produzindo. Nossa, eu tô quase lá, tô começando. Mas você sabe realmente quantos daqueles planos que eu fiz a minha vida toda eu tirei do papel? Sabe, tirar do papel, não só começar, mas que eu fui até o final, sem desistir, sem procrastinar? Quase nenhum, gente, sério. Quase nenhum. Eu não consigo agora me lembrar de um que eu comecei até o final. Isso me dá tristeza, porque quando eu penso nisso, eu penso em tantos outros planos que eu comecei e não terminei, ou que eu nem comecei. É muito fácil eu lembrar desses, porque eu era a rainha dos começos e a mendiga dos finais. E assim, não é por falta de vontade ou por ser vazia, sabe? Eu até tenho muita vontade de fazer. Eu começo com aquele fogo intenso, com aquela vontade de fazer, de executar tudo. Eu tenho ideias que eu sei que são boas. Por exemplo, eu sempre quis empreender em algo. Eu já empreendi em uma loja de roupas online, roupas de academia, porque justamente nessa época eu estava focada em ser mais fitness, mas eu fechei a loja. Eu já tive ideia de empreender numa loja de toucas de cetim que minha mãe costurava e eu vendia na internet, porque nessa época foi quando eu estava fazendo a transição dos meus cabelos. E também nessa mesma época eu tinha um canal no YouTube, eu tinha uma página no Instagram também nessa época, onde eu contei todo o meu processo de transição capilar e tinha muitas meninas nessa comunidade que me acompanhavam, que se inspiravam e que estavam passando por esse processo, sabe? Mas eu desisti. Eu simplesmente desisti de um Instagram que na época tava com 14 mil seguidores. Pra mim isso é muito difícil, olhar pra trás e admitir isso. Porque na época eu não comecei achando que ia dar errado. Eu comecei achando que ia dar muito certo. Mas o que é que acontece na prática? Porque eu começo toda empolgada. O mundo é meu! Agora eu tô on fire. Os 3 primeiros dias, acordo cedo, faço dieta, faço academia, bebo minha água, faço minha leitura bíblica, meu devocional, eu oro, sabe? Faço tudo. Tudo do jeito que eu tinha planejado, cumpro minhas metas ali, meu checklist do caderninho, trabalho, arrumo a casa, faço tudo. Quando chega no 4º dia, uma quinta-feira chuvosa, a minha filha já acordou meio gripada, meio doente, não tá bem, chorosa. Aí tudo desmorona, vai por água abaixo. Aí no outro dia já é sexta-feira, que já é quase final de semana, e eu tô muito cansada, eu preciso descansar, eu mereço um descanso, afinal eu trabalhei muito essa semana. Na segunda-feira tem muito trabalho acumulado das coisas que precisam fazer, eu preciso primeiro organizar a casa. E aí vai, passa um mês, passa 2. Eu já nem lembro mais qual foram aqueles planos que eu tinha colocado no papel. Fica lá aquele caderninho fechado, guardado, como mais um dos itens que vai para a lista das coisas que eu começo e não termino. Mais um item das coisas que eu quase fiz. Você também aí se sente assim? Você se identifica com essa sensação de estar vivendo em uma montanha russa
que começa com uma emoção, com a motivação lá em cima e despenca na primeira curva. Você fica também aí nesse ciclo infinito de começar, parar de novo. E toda vez que você para, vem aquela sensação de frustração terrível, cobrando um preço muito alto. E aí vem aquele sentimento terrível de novo não, mais uma vez, mais uma coisa que eu vou começar e não termino. Eu não presto mesmo, eu sou um fracasso ambulante. Ou até mesmo pensar naquela frase terrível que a gente costuma sempre falar. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não tenho jeito, eu não presto pra nada. Mas para tudo, olha pra mim aqui agora. Sabe o que foi que eu descobri depois de bater muito a cabeça? Eu descobri que eu não estava procrastinando porque eu era preguiçosa. Inclusive, esquece essa palavra aí, tá? Essa palavra é uma mentira que inventaram pra gente. Não era porque eu não tinha disciplina nata, ou porque eu não queria tanto assim, ou porque eu era fraca. Nada disso. O problema era muito mais profundo que isso. Era algo psicológico e silencioso. Eu descobri que a procrastinação, ela é um sintoma. Não é a doença em si, mas é tipo uma febre, sabe? Quando você está com febre, você toma um remédio não só para tratar a temperatura alta, não é verdade? Você também tem que investigar e descobrir se tem uma infecção por trás ali. E a procrastinação é exatamente isso. A procrastinação ela é um sinal de alerta de que seu corpo e a sua mente estão dizendo para você de que tem algo errado ali, algo que você precisa investigar, algo muito mais profundo do que só não executar uma tarefa. E depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, me analisando, lendo livros sobre o assunto, tentando me entender, às vezes me olhando no espelho, conversando comigo mesma, tipo a louca, sabe? Para tentar entender os padrões de por que aquilo estava acontecendo. Eu cheguei à conclusão de que existem 3 principais razões que me fazem procrastinar o tempo todo. E talvez sejam essas 3 razões que também estejam te travando. E olha, eu não tô exagerando não, tá? Mas quando eu descobri isso, algo mudou completamente em mim. Foi como se eu tivesse achado uma chave, sabe, de uma cela onde eu estava presa dentro de mim há muito tempo. E a primeira razão é medo do fracasso. Gente, sério, isso daqui é surreal. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo de falhar, de descobrir que eu não era boa o suficiente ou que a minha ideia não era tão legal quanto eu pensava, que eu pensava assim, é melhor nem tentar. Porque pensa comigo na lógica do nosso inconsciente. Se eu não me dou de verdade naquilo, ou se eu não faço 100%, tecnicamente eu não falhei. Eu só não tive tempo, né? Eu só não me esforcei o suficiente. Essa é uma lógica perfeita para proteger o ego. Uma lógica idiota e autossabotadora, mas perfeita para proteger da dor. Eu tinha tantas ideias para os vídeos, tantas ideias para a loja, gente. Eu tinha tantas ideias para os projetos que eu já criei aqui na internet. Mas eu simplesmente parava. O que é que as pessoas vão pensar? Ah, e o que é que as pessoas vão colocar nos comentários? Será que as pessoas vão achar isso ruim? Será que isso vai dar certo mesmo? E se eu gastar tempo e dinheiro que eu nem tenho para uma coisa e não der certo? Então é melhor não tentar. E sabe o que é mais louco e triste dessa história toda? É que eu não percebia que eu estava fazendo isso por medo. Eu mascarava isso com uma história de prudência. Eu achava que eu estava sendo prudente e cautelosa e realista, esperando o momento ideal e perfeito. Mas na verdade eu estava apavorada com medo da crítica. Medo de me expor, na verdade, sabe? E medo de descobrir os meus limites reais. Medo talvez de descobrir que eu não era tão boa ou tão legal naquilo que eu achava que eu era enquanto eu estava só nos meus planos. Você já se pegou travada nesses pensamentos assim? Ah, mas eu não tenho a câmera certa. Ah, mas eu ainda preciso fazer um curso de especialização para melhorar. Ah, mas eu ainda não tenho dinheiro para ir para academia. Ah, mas sabe? Tudo isso, minha amiga, são desculpas sofisticadas que o nosso cérebro cria para poder nos proteger e nos manter na zona de conforto, evitando assim um terrível ou um possível fracasso. Segunda razão é o perfeccionismo tóxico. Essa daqui eu demorei muito tempo para admitir que eu sou perfeccionista. Sim, infelizmente ou felizmente, eu tenho que admitir que eu sou perfeccionista. Quando a gente pensa em um perfeccionismo, a gente pensa o quê? Uma ideia daquela mulher, daquela pessoa super organizada, super detalhista, super focada, que entrega tudo no prazo, que cumpre o que começou, né? Ela faz tudo perfeito.
E eu não me via nesse quadro, porque a gente costuma ver o perfeccionismo como uma medalha de honra. Eu não tô dizendo que ser perfeccionista é ruim, não. Mas existe um tipo de perfeccionismo que é totalmente o oposto disso. Inclusive, é o mais perigoso. É o perfeccionismo paralisante. É aquele que sussurra no seu ouvido dizendo assim: se você não puder ser o melhor, se você não for fazer perfeito agora, é melhor você nem fazer. Pra quê? Vai passar vergonha à toa? E eu fazia isso o tempo todo. Eu tinha uma ideia incrível, tipo, pra esse canal aqui. E eu começava a planejar. Só que enquanto eu planejava, eu percebia a distância que existia entre o que eu estava planejando, que era o perfeito, e o que eu realmente conseguia fazer hoje, que é a minha realidade. E aí eu começava a pensar em todas as coisas que poderia dar errado, em todas as coisas que me limitavam, em todas as coisas que eu poderia não fazer de acordo com um padrão que era considerado o padrão tipo ouro, sabe? E ao invés de eu entender que a vida ela é feita de degraus e que você vai melhorando ao longo do caminho, de que no primeiro dia não ia ser perfeito, que eu ia gaguejar, que o vídeo talvez não ficasse bom, que a iluminação ela não seria a mais perfeita e a mais profissional, que o meu cenário não seria tão bom talvez, eu preferia nem tentar. Eu simplesmente desistia antes do projeto nascer. Porque se eu não poderia ser a referência ali no meu nicho logo no primeiro dia, não poderia ser a melhor no primeiro dia, por exemplo, que eu postei o vídeo, eu preferia ficar no conforto de não fazer nada. Isso te soa familiar? Quantas vezes você engoliu seus próprios sonhos por achar que não era a hora certa ou por achar que ainda você não estava nas condições ideais? O perfeccionismo ele é a maior mentira que a gente conta para justificar a covardia de nem tentar. E a terceira razão é a falta de conexão com o porquê. Gente, sério, essa daqui me deu, ó, um tapa na cara. Porque assim, eu vivia cheia de metas, cheia de planos. Ah, não, esse ano agora eu vou emagrecer 10 quilos. Ah, esse ano eu vou abrir uma loja online de roupas. Ah, esse ano eu vou ler 20 livros. Mas se eu parasse para me perguntar, tá, e o porquê disso? Não tinha resposta. Era um vazio. Muitas vezes a gente quer porque todo mundo quer. Às vezes a gente quer sair do CLT e abrir uma loja, empreender, porque, com fulaninha, com minha amiga, tá dando certo. Às vezes a gente quer emagrecer porque é o padrão. Às vezes a gente quer aprender inglês porque, sei lá, dizem que é muito bom, que é importante. Sério, escute isso aqui muito bem. Enquanto você não tiver uma conexão emocional forte, profunda, sabe, visceral, daquelas que mexe lá com as suas entranhas em relação ao seu objetivo, o seu cérebro, que é uma máquina de poupar energia, ele simplesmente não vai colocar aquilo ali como prioridade e vai deixar aquele seu objetivo ali guardado. Entenda que o seu cérebro, ele sempre vai preferir o prazer imediato de, sei lá, comer um chocolate ou ficar lá rolando a tela do seu celular, do que gastar energia para fazer algo que não significa nada nem tanta coisa assim para você. Você sempre vai escolher a distração, porque aquele objetivo ali é como se ele não tivesse uma alma, não tem um propósito, um sentido que vai te fazer levantar da cama com vontade. Então depois que eu cavei e descobri essas 3 raízes podres, que é o medo, o perfeccionismo e o vazio de propósito, eu comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo. Eu parei de me, chicotear e comecei a trabalhar nelas. E olha só, eu vou ser muito honesta aqui com você. Não foi um milagre, não foi do dia pra noite, não foi do nada que, virei uma outra pessoa. Em um passe de mágica, me transformei e parei de procrastinar. Foi um processo, e um processo ele demora tempo. Mas foi algo que funcionou como nada antes tinha funcionado. Agora eu vou, abrir aqui a minha caixa de ferramentas e simplesmente vou mostrar para vocês tudo que eu fiz finalmente para poder parar de vez, dar um basta nessa procrastinação e de fato ver as coisas acontecendo. São 5 estratégias práticas que simplesmente mudaram a minha relação com a minha produtividade, com o meu tempo e principalmente com a minha autoconfiança. Estratégia número 1. Comecei feio mesmo. A primeira e mais urgente coisa que eu tive que fazer aqui foi cometer Isso mesmo, eu tive que, a minha versão perfeccionista. E sabe como eu fiz isso? Eu comecei a fazer propositalmente as coisas mal feitas. Loucura, né? Mas eu vou te contar como foi que eu fiz isso. Eu decidi que o primeiro rascunho que eu faria de qualquer coisa seria uma porcaria mesmo. E eu me dava parabéns por isso. Eu entendi que um rascunho ruim, ele simplesmente já existe, ele já ocupa um lugar no mundo.
mas um rascunho lindo, perfeito, maravilhoso, ele só existe na minha cabeça. Enquanto ele está aqui na minha cabeça, ele não é nada, ele não ajudou ninguém, ele nem existe ainda, na verdade. Quando eu decidi tirar esse projeto aqui do canal do papel, ao invés de eu ficar pensando em fazer algo impecável, de estudar por meses o melhor roteiro, eu simplesmente me dei uma meta. Eu estabeleci um prazo. Eu coloquei na minha cabeça que essa semana eu tinha que gravar esse vídeo. Ainda que fosse uma versão muito ruim, que eu não postasse pra ninguém, depois eu apagasse aquele vídeo. Mas só pra eu ver que eu realmente era capaz de fazer aquilo. E sabe o mais maravilhoso que aconteceu depois disso tudo? Foi quando eu tirei o peso de ser a incrível, perfeita. A criatividade, ela simplesmente fluiu. E aí ficou muito mais fácil de começar. Porque entenda que o erro ele já estava previsto. Eu já imaginava que não ia ficar tão bom. E aí quando eu tinha aquela versão um pouco ruim ali na mão, aquele rascunho que não estava tão bom, ficou mais fácil de entender que aquela versão ela poderia ser editada, poderia ser melhorada. É muito mais fácil melhorar aquilo dali que eu já tinha do que simplesmente esperar uma versão perfeita que ia surgir do nada, assim, ó, do vácuo. Então anota essa primeira lição aí de ouro. Entenda e aceite que todo começo pode ser ruim. Pense que aquela pessoa que você tem como referência hoje em um nicho, seja em uma área profissional ou como produção de conteúdo, ela também já foi ruim um dia. Ela também já errou, ela também já gaguejou, ela também já sentiu vergonha daquilo que ela produziu porque não estava bom. Só que sabe qual é o segredo? É que ela continuou, ela não desistiu nessa fase ruim, ela simplesmente continuou no processo e foi melhorando até se tornar a referência que ela é hoje. Estratégia número 2, a regra dos 2 minutos. Ah, como assim, Amanda? Que é isso, regra dos 2 minutos? Essa daqui é muito simples e aí você já consegue aplicar ela hoje mesmo aí no seu dia a dia para já dar uma mudada nessa procrastinação aí. Essa é uma técnica que eu aprendi que ela é poderosa demais para poder vencer a resistência do cérebro. E talvez seja porque a ideia dela é ridiculamente simples. Você simplesmente vai ter que pegar alguma atividade ou algum plano aí, que alguma tarefa que você tá empurrando com a barriga por tempo, sabe? E você vai ter que executar ela por 2 minutos, simplesmente 2 minutos. E o raciocínio é que o nosso cérebro ele tem pavor de montanhas, mas ele lida muito bem com degraus. Vou trazer pra minha realidade aqui. Sua casa tá bagunçada, você precisa fazer uma faxina. Mas se você falar pro seu cérebro, hoje eu vou fazer a faxina na casa toda, já vai dar um cansaço só de pensar. Antes nem de você começar, você vai estar cansada e você não vai nem querer fazer. Mas o que é que você vai fazer? Você vai simplesmente falar assim, não, eu vou aqui arrumar só 2 minutinhos. Vou dar uma geral aqui em 2 minutos. E sabe o que é que acontece? Na maioria das vezes, em 80% dos casos, você continua fazendo aquela tarefa. Você não só fica nos 2 minutos. Porque, na verdade, o mais difícil você já fez. E movimento, ele gera movimento. Pense que o mais difícil de manter a velocidade de um trem é fazer ele sair da inércia. E sabe aqueles 20% das vezes que você realmente para nos 2 minutos? Tá tudo bem também, porque você já quebrou o ciclo da procrastinação total. De passo em passo, um pouquinho de cada vez, ainda que seja pequeno, você consegue fazer 1 quilômetro. E eu uso essa técnica diariamente, principalmente na academia. Eu treino em casa, pra você ter noção, mas ainda assim, muitas das vezes eu acordo odiando ter que treinar. O meu cérebro ele já acorda, hoje eu não quero. E aí o que eu faço? Eu simplesmente acordo, boto minha roupa, boto meu tênis e falo assim, não, vou fazer só um pouquinho, 5 minutinhos aqui, rapidinho. E aí o que acontece? Na maioria das vezes eu faço o treino todo. Quando eu vejo, já fiz lá 40, 50 minutos. Porque o mais difícil foi começar, o mais difícil foi botar a roupa. E aí meu corpo já tá ali aquecido e eu simplesmente continuo. Entenda que o segredo tá em você enganar essa resistência inicial. Estratégia número 3. Eu criei consequências reais. Você sabe o porquê é tão fácil e tentador você procrastinar? Porque na maioria das vezes a gente não tem uma consequência negativa imediata. Se você não entregar esse relatório hoje, ou se você não arrumar a casa toda agora, se você não começar aquele projeto, o mundo ele simplesmente não vai acabar hoje de tarde. Esse problema só vai estourar daqui a uns meses. E aí o nosso cérebro ele não é muito bom em lidar com o nosso eu do futuro. Então ele joga pra frente porque ele quer um prazer imediato, ele quer um prazer agora. Então eu decidi hackear isso, criando consequências artificiais ainda que elas fossem bem reais pra mim. E não é sobre se punir de um jeito ruim não, tá? Mas é tipo uma accountability, uma prestação de contas. Por exemplo, eu escolhi uma amiga bem sincera e falei pra ela, contei do meu objetivo e falei, amiga, se eu não fizer isso até esse dia, eu vou pagar um jantar bem caro pra você, no melhor restaurante que você escolher. Ou eu vou doar um valor que vai me fazer falta para essa instituição de caridade aqui. E, gente, sério, isso daqui funciona que é uma beleza, sabe por quê?
o medo de você passar vergonha na frente das outras pessoas, ou até mesmo de você perder um dinheiro que vai te fazer falta, é muito maior do que a preguiça de você começar. Outra coisa poderosa também é usar as redes sociais. Tipo, independente se é para 50 seguidores ou para 100 mil seguidores. Você posta lá, hoje eu vou ler esse capítulo aqui desse livro. O peso de você chegar amanhã e não ter concluído é muito mais alto. E ainda que você realmente chegue amanhã e você não tenha conseguido, porque às vezes a gente também estabelece metas muito altas, se acontece coisas imprevistas, tudo bem. Mas isso vai te impulsionar de uma forma positiva a você tentar sair daquela inércia ali, você parar e ler aquele livro. Você entende o que eu tô falando? Estratégia número 4. Aqui é a conexão emocional profunda com o objetivo. E aqui foi onde o jogo virou de verdade pra mim, tanto no nível espiritual quanto no nível emocional. Eu parei de aceitar os objetivos genéricos que a sociedade quer enfiar de goela abaixo na gente e simplesmente comecei a me perguntar por que eu quero aquilo, por que sim daquilo, qual o objetivo e qual o sentido daquilo. Eu me lembro, né, na época da minha adolescência, quando eu saí do ensino médio, uma coisa que eu sempre falava era que eu quero fazer faculdade em uma universidade pública, e eu até entrei, mas eu não terminei. E sabe por quê? Porque aquilo ali não fazia sentido pra mim. Hoje, claramente, depois dos meus 30 anos, depois de me sentir muito frustrada por ter começado mais uma coisa e não ter terminado, que aparentemente pra mim era um sonho muito grande, eu entendi que na verdade nunca foi o meu sonho fazer uma universidade federal. Que eu poderia até ter feito outra universidade particular. Era um sonho porque simplesmente a sociedade colocava isso como algo muito bom, como um símbolo de sucesso, como uma medalha de ouro. E ainda assim, depois de não ter concluído, né, a minha faculdade, não ter concluído uma graduação e não ter uma profissão que as pessoas acham que é comum de todo mundo ter, eu trabalho como home office. Tendo aqui mais tempo e mais energia, estou realmente focada e tenho esse sonho de começar a produzir conteúdos aqui para a internet, de gravar os meus vídeos, porque eu tenho certeza que vai agregar na vida de outras pessoas, porque vai fazer sentido o que eu penso para outras pessoas também. E eu me pergunto o porquê disso. Por que eu quero gravar vídeo para a internet? Uma resposta bem clara e bem emotiva vem na minha mente. Eu quero isso porque eu quero mudar a realidade da vida da minha família. Eu quero poder estar mais presente na minha casa. Eu quero poder levar minha filha num parque, numa terça-feira de tarde. Quero poder sair no meio da semana com ela sem ter que pedir autorização pro meu chefe. Você consegue perceber a força disso? Você consegue entender que eu não tô falando aqui sobre dinheiro ou sobre ter inscritos no canal? Eu tô falando aqui sobre legado. Eu tô falando aqui sobre o sorriso estampado no rosto da minha filha. Eu tô falando aqui sobre a minha vida. E aí quando eu conecto o cansaço da rotina do dia a dia, mais o sorriso da minha filha, mais a liberdade que eu quero ter amanhã, a procrastinação ela simplesmente perde força. Ela fica pequena diante do meu porquê. Então faz isso hoje. Pegue um sonho que você tenha engavetado e vá perguntando os porquês. Pergunte isso 5 vezes. Vá cavando bem profundo. Por exemplo, eu quero emagrecer. Por quê? Porque eu quero ter saúde. Por quê? Porque eu quero ver meus netos crescerem. Por quê? Porque isso é muito importante para mim. E aí, pegou na emoção? Foi forte? Foi profundo? Então, é aí que está o seu combustível. Estratégia número 5. Comecei a celebrar pequenas vitórias. Essa estratégia, ela é a mais importante e talvez a mais negligenciada para poder a gente manter a constância. Isso porque a gente foi treinada a ser carrasca com a gente mesmo. A gente foi treinada a só comemorar quando a gente chega lá no topo da montanha. Mas a gente esquece que se a gente não se alimentar bem, se a gente não beber água, a gente morre no processo e nem chega lá no topo. Então, eu treinei o meu cérebro a começar a gostar do processo. Sabe como? Comemorando as pequenas vitórias. Comemorando os pequenos passos. Consegui treinar hoje, treinei hoje, ainda que eu não estava com vontade, mas eu treinei, fui massa, beleza, parabéns. Vou sentar aqui hoje, vou ficar 15 minutos no meu celular só rolando vídeo, vendo besteira, o que eu quiser fazer. Hoje eu postei esse vídeo, consegui bater a meta de postar o vídeo no canal uma vez por semana, vou comer meu docinho aqui. E isso porque o cérebro ele precisa entender que executar traz prazer e não só cansaço. Porque se você termina a sua função, mas a primeira coisa que você pensa é nossa, beleza, concluí, mas ainda falta muita coisa pela frente, você simplesmente está punindo o seu esforço. Você está dizendo para o seu cérebro, olha, não precisa se esforçar não, viu? Porque a cobrança, ela nunca para. Então comece a ser sua maior fã. Comemore o fato de que hoje você já está melhor do que ontem, ainda que seja só um pouquinho, mas já é uma vitória. E, sinceramente, olhando para trás agora, para o meu passado, eu consigo perceber que a procrastinação, ela não era uma falha no meu caráter. Ela é apenas um mecanismo de defesa que a gente cria contra o medo, contra a insegurança, contra a falta de sentido. E assim,
Parar de procrastinar não tem nada a ver com ser um robô de produtividade, ser uma máquina agora, você vai produzir, você vai fazer tudo. Tem a ver com você ser mais acolhedora com você mesmo. É você entender as suas raízes e dar passos que façam sentido com o seu coração. E assim, eu não vou ser hipócrita de chegar aqui e falar pra vocês, olha só, hoje eu não procrastino mais, gente, eu sou a rainha da execução. Não, nada disso. Tem dia assim que eu acordo com preguiça, acordo com vontade de não fazer nada, de ficar só na cama, sem ter obrigação, com vontade de ter nascido herdeira, sabe? Mas a diferença é que eu entendo que hoje um dia ruim, ele não vai virar um mês de desistência. E eu entendi que o crescimento ele não é, uma linha reta, mas ele é feito de idas e vindas, tipo um degrau mesmo. E o segredo é você não soltar o corrimão. E sério, desde que eu apliquei essas estratégias, a dos 2 minutos, a regra de entender o porquê, as coisas começaram a fluir muito melhor. Eu comecei a ver as coisas saindo do papel. Eu comecei a ser uma mãe melhor, comecei a ser uma esposa melhor, comecei a ser uma mulher melhor, sabe? Porque eu olhava pra mim e eu via, nossa, eu consigo produzir. Eu não sou só um bloco de notas cheio de anotações, mas que não sai dali. E se você se viu em cada palavra desse meu desabafo, se você está cansada aí de ser uma eterna iniciante ou uma pessoa com muito potencial, mas com poucos resultados, eu queria te dar um abraço virtual e queria te dizer que ainda dá para mudar isso aí. E não importa se você tem 20, 30 ou 50 anos, o seu futuro começa no próximo minuto. E aqui está meu desafio para você, um pacto entre nós, sabe? Escolha uma dessas coisas, só uma, que tem aí nas suas anotações, que está engavetado por muito tempo. E não precisa ser a maior delas não, tá? Mas algo que tem te gerado ansiedade por um tempo. E você vai aplicar hoje mesmo a regra dos 2 minutos. Seja ler um livro, seja lavar aquela louça de pratos, seja começar uma dieta. Esse é o seu primeiro ato de liberdade. E depois você vai voltar aqui nos comentários. Mas você vai voltar mesmo, tá? E vai me falar aqui como foi que você sentiu, o que você conseguiu fazer, qual foi essa meta que você tirou do papel. Eu quero muito saber isso, eu quero muito te encorajar a fazer isso, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida de verdade. E se você quer continuar acompanhando essa jornada de uma mãe, mulher, esposa, que decidiu que não vai mais ter uma vida mediana, mesmo depois dos 30 anos, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. A gente se encontra toda semana. Eu vou trazer mais vídeos como esse, mais reflexões e mostrar um pouco mais da minha evolução, do meu crescimento pessoal. E eu quero que você compartilhe a sua jornada também. Eu queria te pedir só mais uma coisinha. Deixa seu like nesse vídeo, porque isso pode ajudar outra mulher que nesse exato momento pode estar chorando pela frustração de não saber mais como tentar, nem por que tanto procrastina. Vamos fortalecer e compartilhar essa ideia de que não é preguiça. E antes de eu ir embora, guarde isso no seu coração. Você não é uma pessoa ruim, você não é um erro, você não é um caso perdido, você não é preguiçosa. Você é um ser humano incrível, cheia de luz, cheia de sonhos, que só precisava de um mapa para navegar melhor. E agora você achou algumas coordenadas. E não desista de você. Aquela mulher incrível, madura, segura, em paz. Ela tá logo ali, lá do outro lado, depois daquele medo que você tá enfrentando hoje. E você merece viver a vida que você planejou lá naqueles cadernos fofos. Mas para isso você precisa começar. Feio, perfeito, com medo, mas começar. Obrigada por me ouvir, você é maravilhosa. Nos vemos no próximo vídeo e não esqueça a regra dos 2 minutos hoje. Beijo grande, tchau!